No último quadro Estação da Economia, o professor Judas Tadeu nos explicou quais são as taxas de juros vigentes hoje aqui no Brasil. E hoje o professor vai retomar o assunto e explicar por que os juros são tão altos aqui no Brasil, professor. Aliás, Paula, sobre taxa de juros, a gente pode fazer vários programas. O próprio Keynes, que é o pai da economia, já em 1936 mostrou para o mundo a importância que ele tem sobre consumo, sobre investimento, sobre poupança, ingresso de dólar no país, sobre controle da inflação e assim por diante. Mas isso aí é outro programa. Uma coisa que deixa todo mundo muito preocupado, porque os juros são tão altos, e até faz esse cálculo errado que o Brasil tem a maior taxa de juros. Não, ele não tem, é a maior disparado. Faz em cima da Selic. Quem é que toma Selic a 10,25? Alguém toma dinheiro emprestado a 10,25? Só o governo. Não. Os bancos, de modo geral, captam a famosa CDB, seus 10 e pouquinho, entre 10% e 11% da captação. Mas quando vão emprestar, emprestam para as empresas a 35%, emprestam para as pessoas de 50% a 200% ao ano. Então, por que o juro é muito alto? Os bancos têm na ponta da língua a resposta, jogando sempre ou em cima do tomador ou em cima do governo. Em cima do tomador, inadimplente, clientes que tomam dinheiro emprestado, tá, e acabam dando cano. Então, quem toma dinheiro emprestado e efetivamente é sério e paga, tem que pagar uma taxa de juro maior para compensar os inadimplentes. Ou seja, primeiro a razão é jogar a culpa no tomador. As duas seguintes razões que os bancos joga em cima do governo. Aí eles usam uma palavrinha muito bonitinha, cunha fiscal. Cunha fiscal, a palavra fiscal diz respeito ao gasto de governo ou imposto. No caso, imposto. São 4 tipos de impostos diferentes quando se faz qualquer empréstimo no Brasil. É um absurdo. Aí os bancos têm razão que o governo cobra e cobra demais impostos. Então, como o governo cobra muito imposto, tem que repassar para o tomador. Terceiro, o tal dos recolhimentos compulsórios. Você sabe que quando você deposita R$100 na sua conta corrente, o banco não fica com os 100. Hoje, fica em torno de apenas R$60. R$40 o governo recolhe compulsoriamente, mandatoriamente para o Banco Central. Ou seja, o banco fica com pouco dinheiro. É com esse pouco dinheiro que ele tenta fazer a mágica de fazer os empréstimos. Por isso que ele tem que manter um juro mais alto. Tudo isso aqui são explicações sob o ponto de vista dos bancos. Vamos agora ao mundo real também, que tem outras razões. Primeiro, o famoso custo operacional dos bancos no Brasil. Na média, os custos dos bancos no Brasil, 3 vezes, na média, maior do que a média dos internacionais. E os privados, Caixa Econômica e Banco do Brasil, é o dobro de qualquer dos melhores privados que nós temos. Então, o número de pessoas é muito grande. Em qualquer agência de banco americano, você entrar, tiver mais de que 3 pessoas, 4 funcionários, você pode, na hora da entrada, já nem entre, porque possivelmente está havendo algum assalto. Não tenha, 3, 4 funcionários são poucos. No Brasil é coisa absurda de 40, 50, então ganha-se pouco, mas custa-se muito. E por último, sem dúvida nenhuma, a principal razão, o tal do oligopólio. São 8 bancos, incluindo a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e mais 6, né, Itaú, Unibanco, Bradesco e assim por diante. São 8 bancos com 183% de todo o crédito no Brasil. Ora, a gente sabe que o oligopólio são poucas grandes empresas controlando um determinado setor, no caso, o crédito bancário. Eles não vão fazer guerra de preço, evidentemente, de taxa. Cobram pelos serviços em tudo. Aliás, só do serviço dá um programa, Paula. Porque só dos serviços, o que os bancos já cobram hoje, alguns chegam a 170% da sua folha de pagamento. Então, numa situação de oligopólio, poucas empresas controlando todo o crédito, eles não vão fazer guerra de preço. Todos cobrando taxa muito próxima, sem dúvida nenhuma. O tomador, as pessoas que precisam, empresas ou as pessoas físicas de modo geral, só tem um caminho, pagar e pagam absurdamente pelo juro no Brasil. E isso, sem dúvida nenhuma, segura os investimentos, por isso que se investe pouco, por isso que se consome tão pouco no Brasil. Nós vivemos, antes de tudo, num país de crediário, e no crediário está a taxa de juro embutida. Quanto maior a taxa de juro, maior é o valor da prestação, isso segura o consumo. Pense nisso.